Eu já nem sei mais como começar vídeo, assim, todas as tragédias já aconteceram e nunca param de acontecer. Eu acho que, assim, se você para ver jogo do Vasco hoje, das duas, uma, ou o jogo te dá sono ou ele te dá raiva. Obviamente, infelizmente, mas é isso que a gente tem pra hoje, tá ligado? Mais uma derrota, estreia do Diniz. Eu ainda não vou pesar tanto na do Diniz, porque, né, motivos óbvios, acabou de estrear. Ele teve literalmente um dia só pra treinar. Ai, cara, mas assim, é lamentável, tá ligado? O jogo, ele, como eu disse, ele no começo deu sono, depois deu raiva. Se você torce pra um time que não é o Vasco, se você parou pra ver esse jogo só pra, sabe, ver como é que seria o Vasco do Diniz, você provavelmente só teve sono mesmo, porque, assim, o jogo é lamentável. O Lanús também não é fluxicheiro, o Lanús também não é um baita time, tá ligado? Então, assim, é um jogo que... Vamos falar dessa partida aqui, pessoal. Olha só, senhoras e senhores, para você guerreiro, que não só assistiu essa partida horrorosa, 9h30 da noite, já são quase meia-noite quando você tá vendo esse vídeo aqui. Para você que além de ver o jogo, tá aqui vendo o vídeo, primeiramente, muito obrigado. Segundamente, o time do Fernando Diniz, eu já ia soltar um K ali, já ia sair um negócio diferente. O time do Fernando Diniz, eu tenho que me acostumar, tá ligado? Veio a campo com esses 11 jogadores aqui, você se olhar aqui, você vai ver um Hugo Moura e não o Jair, não o Esforça. Eu esperava do Diniz uma coisa um pouco diferente, mas como eu falei, é começo de trabalho, não vou pesar tanto na dele. No mais, tudo igual, ainda 44 Luiz Gustavo, porque tá todo mundo machucado, inclusive, assim, eu acho que pode pegar esse departamento médico do Vasco e demitir todo mundo, porque, pelo amor de Deus, o Adson nunca se recupera, o Maurício Lemos parece que levou um tiro, assim, cara, os caras gripam no Vasco e demora 3 meses pra voltar, tá ligado? Mas, a maior novidade, o maior destaque não estava aqui entre os 11, o maior destaque era o Fernando Diniz, voltando ao Vasco, treinou a gente já na Série B, volta agora na Série A, com muito prestígio com o presidente Pedrinho. O Pedrinho sempre deixou muito claro como ele era fã do Diniz, tá ligado? Ele fez questão uma vez de falar: Diniz, tu é bom pra cá. Enfim, e aqui hoje a estreia do Fernando Diniz, vocês já sabem mais ou menos o que eu penso disso. Eu acho que vai ser assim um segundo semestre de grandes emoções, essa parada ali da saída de bola e tal, mas talvez dê certo. Hoje deu certo? Não, mas só um dia de treino, a gente não vai tentar pesar tanto na do Diniz, pelo menos não por enquanto. Vamos lá falar de bola rolando? Olha só o que a gente teve aos 9 minutos o que? Toque de bola na defesa. Olha só, o Léo Jardim pega aqui, ao invés de dar bicão, ele procura um passe lá na lateral, Paulo Henrique não, Luiz Gustavo, e aí, beleza, devolve no Léo Jardim, toque de bola, Fernando Diniz, dinizismo, olha, vai, volta, toca a bola dentro da área, sai da área de novo e sai tocando, e assim saiu jogando, tá ligado? Assim, dinizismo, aquela coisa toda, não se resume só a isso. Tá? Vamos ser bem sinceros aqui, o Fernando Diniz, ele vai muito além disso. É claro que isso talvez seja a marca mais, sei lá, marcante, a marca mais marcante seja o bagulho mais, nossa, isso aqui resume o Diniz. Mas não é só isso, tá ligado? Talvez a gente se apegue muito nessa parada, enfim, ter isso aqui acontecendo, mas também tiveram momentos de chutão pra frente, não foram poucos, foram até mais do que eu imaginava, teve aqui esse momento ou outro ali, mas assim, a cara de desânimo aqui, não tem nem muito o que ficar fazendo, o jogo é ruim, certo? Depois o que a gente teve foi o seguinte: posse de bola do Vasco. Tinha finalização? Não. Tinha um bom futebol? Não. Tinha bons passes? Também não, mas tinha 74,9% de posse de bola. Só que isso aqui é com tipo 14, 15, 20 minutos, tá ligado? Não quer dizer nada. Um pouco mais pra frente, o que a gente vai ter, cara, é o Felipe Coutinho aos 25 minutos tentando a sua primeira finalização. Ele chuta e a bola sai aqui por cima, pela lateral. O goleiro nem defende. Esse foi o primeiro momento do Vasco no jogo. Eu não sei nem se dá pra falar o primeiro grande momento, porque a bola passou longe, tá ligado? Como você pode ver aqui, a bola tá muito alta, nem foi defesa de goleiro. Assim, na verdade, não teve momento bom do Vasco. Eu acho que o melhor momento desse jogo inteiro foi quando o juiz apitou o final do jogo. Baita momento, melhor parte dele. O intervalo também, quando o juiz apitou intervalo e eu tive 15 minutos de pausa de ter que ficar assistindo isso, baita momento também. Enfim, o Coutinho aqui tentou, e aí depois, olha só, que a gente teve foi um quase gol, do Vasco não, do Lanús. O Léo Jardim é deixado pra trás, o gol tá todo aberto, mas aqui o Luiz Gustavo consegue cortar, tá aqui ele aparecendo aqui ele aparece cabisbaixo, mas ele já tinha comemorado, tocou ali na mão do Léo Jardim, aquela coisa toda, ele salvou um gol que
seria, tipo assim, ele não é em cima da linha, mas é quase como se fosse, tá ligado? O gol tava aberto, já não tinha goleiro, o rapaz chutou, o jogador chutou e o Luiz Gustavo tira. E aí, assim, cara, parabéns ao Luiz Gustavo por ter conseguido cortar essa bola. Por outro ponto de vista, nossa, é buraco na defesa, é o goleiro que tem que sair, acaba sendo driblado, acaba sendo deixado para trás, e aí a gente tem que salvar a bola de forma meio miraculosa e tal. Para não tomar o gol. Haja paciência, haja paciência. Depois... A cara do Diniz aqui diz muito, cara. A gente tinha um jogo ruim, não só do lado do Vasco, mas também do lado do Lanús. O Lanús estava em casa, então talvez ele tinha ali uma obrigaçãozinha de jogar melhor, mas talvez também não, porque quem estava pior na tabela era o Vasco. Então a gente talvez devesse buscar essa vitória, já que aqui a gente não fez o dever de casa. O Vasco já jogou com o Lanús, o Vasco não conseguiu fazer gol, o Vasco não conseguiu a vitória. Então talvez lá era pra tirar o atraso, tá ligado? Mas também não conseguiu fazer isso. A cara do Diniz de maluco aqui é normal, vocês nem se assustam, a gente sabe mais ou menos como é que é Fernando Diniz. E assim termina o primeiro tempo. Baita jogo! Nossa, muita emoção. Vários chutes no gol, vários gols, várias defesas, vários lances, um futebol muito bem jogado. Não teve nada disso. Em números, o que a gente teve em números? A gente teve, supostamente, 5 finalizações para cada lado. Pelo menos é isso que a Flash Score e os outros, eu até conferi nos outros lugares, era isso que os aplicativos de estatísticas nos davam. 5 finalizações. O Vasco chutou 5, o Lanús 5. Sinceramente, eu não sei que 5 foi esse aqui, não. Isso aqui foi bola travada, foi bola que foi pra longe, que assim, os caras forçaram ali e contaram como finalização. Mas assim, o jogo foi pior do que isso. Não que 5 finalizações sejam grandes coisas, mas foi pior ainda do que isso. Em posse de bola, a gente tinha 55-45 para o time do Fernando Diniz. Opa! Aí, ó, pelo menos posse de bola. Legal, bacana. Eu não vou ficar pesando na do Diniz, não, cara. Ele acabou de começar a treinar, ele teve literalmente um dia. Eu tô tendo que falar isso pra mim mesmo, tá ligado? Pô, tenhamos um pouco de paciência. Enfim... No segundo tempo, agora vai. Agora o jogo vai ficar bom. Tava ruim, mas agora vai melhorar. Até porque piorar não tem como, não é mesmo? Então, no segundo gol dos caras. Gol do Lanús aí, certo? Gol do... Vamos ver aqui o gol. Repare, cara. Deixa eu pegar minha caneta aqui pra apontar. Bola do Lanús. Repare aqui, ó. Tem um jogador passando. Outro jogador do Lanús. Tem um com a bola aqui. Tem outro passando aqui. Repare nesse cidadão aqui. Olha o que o Lucas Piton vai fazer na jogada. A bola tá aqui, mas repare na movimentação do Piton. Vamos lá, play. O lance começa a rolar, o passe... Olha o que o Piton se movimenta pra frente. O que o Piton tá fazendo, viado? O Piton tá... Em que mundo que ele tá ligado? Isso aqui é erro de pelada. Ele vai marcar na frente, ele esquece que não tem um cara atrás. E aí a bola vai sozinho, cruza na área, passa de um, furou, vem outro, gol. Gol deles, e aqui sai comemorando o cara. Assim, gente, é lamentável, tem muito problema. Assim, o Diniz, coitado, ele tem realmente muito trabalho para fazer. A gente viu que o trabalho do Carille já não era bom, só que quando ele sai, o Vasco consegue piorar ainda mais, porque se com o Carille o Vasco não convencia, com o Felipe Maestro o Vasco dava vexame, tá ligado? Então, assim, o Fernando Diniz chega num cenário de terra arrasada. Tem técnico que às vezes sai e entra outro, e esse outro, ele consegue aproveitar o trabalho do técnico anterior, porque talvez tudo não estava perfeito não, mas uma coisinha ou outra tinha para ser aproveitada, tá ligado? O Diniz não tem nada para aproveitar, o Diniz não tem nada para, vou herdar esse trabalho aqui, porque, sei lá, o time marcava poucos gols, mas tomava poucos. Não, tá tudo ruim, marca mal na defesa, marca mal no sentido de fazer gols, de marcar gols, então assim, tá tudo ruim, gol dos caras aqui, assim, cara, esse time, ele dá desgosto, tá ligado? Mas nesse lance em específico, eu critico pouco o Piton, porque principalmente em 23 e até um pouco de 24, o Piton foi um jogador muito importante. O Piton, mesmo sendo lateral, ele foi durante muito tempo o maior, como é que eu falo? O maior assistente do Vasco, o cara que mais dava assistências, tá ligado? Não sei se esse termo tá correto, mas eu acho que deu pra você entender. Ele era o cara que mais dava passes pra gol, então muita coisa que ele faz de cagada, eu dou uma passada de pano ali e tal. Mas cara, olha só isso aqui,
esse aqui é o momento exato do passe do gol. Primeiro eles mostram aqui para mostrar que não tá impedido, mas pelo amor de Deus, até cego vê. Mas cara, olha só, a bola no pé aqui. Olha o que o Piton tá fazendo. Ó, o Piton tá olhando para trás e tá apontando assim, e tem um cara... rapaziada, eu sei que tem gente que gosta de ver eu passando raiva aqui, mas... Pô, viado, de verdade, cara, que é isso aqui, cara? Tá ligado? É uns erros que... não tem condição. Aí o coitado do Luiz Gustavo, que é moleque da base, é novo e tal, vai ter gente criticando ele e tal, e talvez num lance ou outro ele tenha realmente errado, mas pô, nesse aqui o moleque tá vendido. Olha o que o Piton faz aqui. E aí, enfim, gol, né, como a gente já viu, mas ainda era 62 minutos. Pô, o Vasco tem como correr atrás do resultado, né? Pô, não tem não, mano. O Diniz aparece na beirada do campo, puta que tal, e é até curioso essa imagem dele com o Tietê, perninha, mascaradinho, aquela coisa toda. O jogo não melhora, certo? O Diniz demora a mexer, mas mais uma vez, eu tô tentando não pegar no pé dele, tá ligado? Mas ele demora a mexer, mas... Tudo bem, eu não vou... Sabe, o cara teve literalmente um só treino. Enfim, o jogo não melhora, o Vasco não ataca. Eu fui conferir nos aplicativos aqui de estatísticas e lá consta que teve 2 defesas do goleiro do Lanús. Eu sinceramente não lembro, deve ter sido chute no meio do gol, porque assim, defesa grandiosa não teve. Porque se teve, eu tava dormindo na hora e não vi. O jogo dava sono. Inclusive, para aguentar o jogo do Vasco hoje, tu tem que ter... Tipo assim, o que você precisa para ver hoje em dia o jogo do Vasco? Primeiro, acesso ao canal que transmite. Segundo, o energético, senão você dorme. É realmente um desafio assistir isso aqui, prestando atenção. Tu começa a ver e... Enfim, mas, cara, o jogo não melhora, o jogo não evolui. O Vasco, cara, esse é um dos problemas. Um dos maiores problemas do Vasco hoje, é que parece que não tem senso de urgência. O que é isso? Sabe quando o time sabe quando o time já está classificado e aí ele entra no jogo nem aí se vai ganhar, se vai perder, ele não tá nem aí pra nada? O Vasco, precisando de resultado, parece que tá classificado. O Vasco entra em campo e tá todo mundo morto, tá todo mundo, sei lá, caminhando em campo, jogadores sonolentos. Assim, o Coutinho, que, sei lá, cara, eu tento não criticar, mas o Coutinho morto. O Coutinho chega no segundo tempo, gente, parece que ele tem 45 anos de idade, tá ligado? É um preparamento físico que parece de um mano que, sei lá, fumou 2 maços de cigarro antes do jogo. O Coutinho, assim, ele joga 45 minutos até tentando alguma coisa, no segundo tempo, passou dos 10, 15, acabou. Não tem mais Coutinho. E outra também, ele tentando achar o Verratti e os dois não se comunicando, parece que um tá falando português e outro árabe, um tenta uma coisa, o outro entende outra, assim, mas não é só o Coutinho, tá ligado? Os jogadores todos do Vasco, você vê os caras caminhando, sabe, você não vê alguém pegando a bola e tendo postura de, cara, vou tentar alguma coisa, vou tentar chamar a responsabilidade. Não tem, cara. Não tem. E aí, pô, já foi Felipe Maestro, já foi Carille, agora é Diniz, e a galera tá meio... sonolenta, dentro de campo também, não só a gente assistindo. Depois, para melhorar tudo ainda mais, o Hugo é expulso. Cara, o Hugo tá numa fase mais desgranhenta. Eu gosto do Hugo, tá ligado? Eu gosto assim, não acho nenhum craque da bola, mas tendo em vista os outros jogadores do Vasco, não acho o Hugo o maior dos problemas, não. Mas assim, ele veio de errar lá contra o Palmeiras, ele fez outra cagada depois, hoje ele é expulso também. Só que assim, nesse momento aqui, ele tava improvisado de zagueiro, o que parece, quando você vê que tem um meio-campista improvisado de zagueiro, parece que é o técnico tentando jogar o time mais pra frente, porque eu coloco um cara de meio-campo na zaga pra talvez ter uma melhor construção inicial ali do jogo, tá ligado? Eu tenho mais meio-campistas em campo, então vai ter uma melhor troca de passes. Mas isso tudo é no campo das ideias, porque no campo de grama, no campo da realidade, na prática, o Vasco não fazia nada, o Vasco não levava o menor perigo. O Verratti às vezes pegava a bola na lateral, coitado. Verratti tendo que cruzar pra quem? Sendo que ele era pra estar lá. Tudo errado, mano. Tudo errado. Observar se o Diniz vai conseguir corrigir. Tudo errado, tá tudo errado. Tá tudo errado, tá tudo errado. Enfim, expulsão aqui, falta na entrada da área. Léo Jardim salvando o Vasco. A gente não sabe se o Léo Jardim vai renovar ou não. Eu espero que sim. Tem gente que tem raiva do Léo Jardim também. Eu acho que é meio maluquice, tá ligado? Mas tudo bem, respeito. Assim, a essa altura do campeonato, se a pessoa quiser reclamar de qualquer pessoa no Vasco, tudo bem. É difícil elogiar, tá ligado? Reclamar é tranquilo. Enfim, defesa, a gente poderia ter perdido de
2-0. E aí, cara, é dessa forma que chega ao final da partida. Aí entra Alex Teixeira, o Payet também. Cara, o Payet parece que tinha tido uma lesãozinha de nada, não entra nunca, não entra nunca. Enfim, mais um jogo, a gente chega agora a 9 partidas sem vencer uma partida sequer, a 9 partidas sem ter um jogo sequer de 3 pontos, de vitória, de nada. E olha que 9 partidas a gente não ganhou nenhum jogo. Sendo que, no meio dessas 9, a gente enfrentou Operário, a gente enfrentou Puerto Cabello. Porque é aquilo, se você joga vários jogos e não ganha, só que aí quando você para pra ver, foram jogos contra o Flamengo, contra o Palmeiras, você até entende, tá ligado? E teve também esses 2 times no meio do caminho. Mas também teve Operário na Copa do Brasil, teve Puerto Cabello, Operário a gente empatou em 1-1 e Puerto Cabello a gente perdeu de 4-1. É lastimável. O Vasco agora está sendo eliminado da Copa Sul-Americana, porém, o último jogo é contra o Melgar, e aí é tudo ou nada. Tem que ganhar para avançar, para pegar ali algum BO que vai vir da Libertadores, que não era o ideal, tá ligado? Não era o ideal passar em segundo, mas a essa altura do campeonato é o que tem pra gente sonhar, porque se pá, é eliminado, assim, como é que pode, num grupo que tem Melgar e Puerto Cabello, você não conseguir ser sequer o segundo melhor do grupo? E aí, cara, parabéns também para a presidência e para quem montou o planejamento da temporada, porque olha só, a gente em alguns jogos do Brasileirão abdica de jogar o Brasileiro. O Vasco, por exemplo, entra com time reserva contra o Corinthians para focar na Copa Sul-Americana. E aí agora, na penúltima rodada, a gente está sendo eliminado. Deu certinho o planejamento, chefe. Aí a gente vai lá e perde 3-0 pro Corinthians. Aí também perde na Copa Sul-Americana. O time não evolui. O time esteve perto de ganhar do Melgar fora de casa. Seria uma vitória legal e tal. Mas não conseguiu ganhar. Tomou um empate ridículo. É isso aí, é o que tem para hoje. O time é apático dentro de casa, o time é apático dentro de campo, sendo dentro de casa ou fora, não faz diferença, ninguém chama responsabilidade, ninguém tenta fazer alguma coisa, o time é apático, o planejamento é ruim, e a gente resta agora torcer pro Fernando Diniz conseguir corrigir essa desordem chamada Vasco da Gama. Tá ruim, pessoal, tá ruim. É um jogo feio, que ou deu sono, ou deu raiva, ou deu os dois, cada um em seu momento. Assim, um jogo tão bonito quanto o acidente de um caminhão com uma bicicleta. Imagina aí você, se bate um caminhão com outro caminhão, às vezes não dá nada, tá ligado? Ninguém morre e tal, é de boa, porque, né, são 2 carrocerias grandes e tal. Agora, se um caminhão atropela uma bicicleta, é aquele acidente que você nem gosta de olhar, tá ligado? Você até desvia olhar, porque normalmente tem uma cena meio feia. Os jogos do Vasco têm sido isso, tão feios quanto um acidente de caminhão com uma bicicleta. Muito obrigado por assistir.